Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. E hoje a gente vai trabalhar com a quarta semana do PET, volume 2 de língua inglesa, tá certo? E o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar exatamente o material de uma aula, que eu vou deixar até na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula que a gente já trabalhou do volume 1 do PET. Lembra que eu trabalhei com umas teleaulas que eram material complementar do PET? Então, uma dessas teleaulas foi a teleaula da segunda semana do PET, volume 1, material complementar, que fala exatamente do verbo can, que foi abordado nesse material da quarta semana do PET, volume 2. Tudo bem? Então, o verbo can, ele foi abordado lá naquela teleaula, lembrando que a teleaula da semana 2 do PET do volume 1, e era um material complementar, e essa teleaula da segunda semana do PET volume 1, o PET volume 2 dessa quarta semana, trabalha com o mesmo tema de novo, que é o verbo can, tá ok? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, não, mesmo porque lá na primeira teleaula eu já abordei bastante o trabalho, a parte gramatical do verbo can, tá ok? O que eu quero falar para vocês também? Esse material vai estar disponível no YouTube para o responsável de vocês, para facilitar o acesso de vocês a essa teleaula, porque eu tenho ciência que vocês têm dificuldade ou quase nenhum acesso à internet. Tudo bem? Então, o responsável, a pessoa que vai ser capaz de levar essa teleaula até você, vai estar disponível essa teleaula para ela na plataforma do YouTube, ou então ela vai usar de outros meios para fazer esse material chegar até você. Tá ok? Então, vamos para o material da teleaula. É rapidinho. Espero que vocês estejam com o PET em mãos, com o material impresso em mãos para poder acompanhar a teleaula, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí, ó, questão número 1. Ele faz uma lembrança dos textos que foram trabalhados na semana 2 e na semana 3, tá ok? Na semana 1 também, do volume 2 do PET. Então, é uma relembrança da semana 1, semana 2, semana 3, dos textos que foram trabalhados aqui no volume 2 do PET, tá bom? Então, ele fala o seguinte: no texto addicted to your phone, aparecem as frases com o modal verb can. Addicted to your phone. Here is what you can do about it. First of all, can we actually become addicted to your smartphones and social media? With teenagers, they are sitting bored in class and the only thing they can think about is. Então, esse é uma referência que ele faz ao texto Addicted to Your Phone, que foi trabalhado em aulas anteriores. Tudo bem? E ele dá ênfase para o verbo can. Então, vamos rever as frases lá. Ó. Addicted to your phone. Addicted to your phone. Here's what you can do about it. First, we actually become addicted to our smartphones and social media. With teenagers, they are sitting bored in class and the only thing they can think about is. Então, ó, addicted to your phone é viciado no seu telefone, ele perguntou, né? Aqui está o que você pode fazer a respeito disso, né? Here's what you can do about it. Aí depois ele fala, first of all, o primeiro de tudo, can we actually become addicted to our smartphones and social media? Primeiro de tudo, nós realmente podemos ficar viciados nos smartphones e na mídia social? Depois,
With teenagers, they are sitting bored in class and the only thing they can think about is. Com os adolescentes, eles ficam sentados, entediados em sala de aula e a única coisa que eles conseguem pensar é sobre isso, né? Então, na verdade, complementando aquela frase no texto, ele falava que os adolescentes, eles estavam entediados em sala de aula e a única coisa que eles conseguiam pensar era quando ia ser a próxima vez que ele ia acessar a rede social dele. Então, em todos esses exemplos aí, ele trabalha com o verbo can, ok? Então, o que ele fala para a gente? Relembrando, aquela teleaula, né, que eu vou deixar na descrição, ela é do PET complementar do volume 1, dos 8º e 9º anos. Essa é a descrição da teleaula do ensino fundamental, semana 2, tá ok? Eu abordo exatamente uma revisão gramatical do verbo can, tá ok? Então, continuando. Qual o significado do verbo can? Can pode significar poder ou conseguir, tá certo? Eu vou andar um pouquinho mais rápido porque eu já falei isso na outra teleaula, tá bom? Letra B. Em quais situações esse verbo deve ser usado? Se for preciso, faça um estudo no seu livro didático, na internet ou no caderno. Ou então você pode voltar lá no PET complementar, 8º, 9º anos, ensino fundamental, semana 2, tá certo? Aí vai te ajudar a tirar dúvida a respeito do verbo can, ok? Então, o que a gente pode responder? O verbo can pode ser usado em situações de permissão ou em situações que se ressalta uma habilidade. Por exemplo, eu posso ir ao banheiro? Can I go to the bathroom? Eu estou trabalhando uma permissão. Ou então, I can play guitar now. I can play guitar now. Eu posso tocar guitarra agora, né? É uma permissão, tá certo? Você tá podendo fazer aquilo naquele horário, né? Naquela hora. O outro sentido que ressalta uma habilidade, quando eu consigo fazer alguma coisa, por exemplo, I can speak English, eu consigo falar inglês. Então, aí o verbo can vai trabalhar com habilidade, tá bom? Continuando. Qual a estrutura das orações com esse verbo? Aqui eu fiz um resuminho rápido que também está lá na outra teleaula que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá. A forma afirmativa do verbo can é o sujeito mais o verbo can mais o complemento da frase. Então, a gente tem de exemplo, I can speak English. Eu consigo falar inglês, tá certo? Então, essa é a estrutura. O sujeito é o I, o verbo can, está lá na segunda parte da frase, speak English é o complemento da frase. Tudo bem? A forma negativa é o sujeito mais o verbo can mais o not mais o complemento. Então, a gente tem lá, ó, no exemplo, eu passei aquela frase da forma afirmativa para a forma negativa. Ficou I can't speak English. Quer dizer, eu não consigo falar inglês. Lembrando que can mais o not vai ser can't. Então, a contração do can mais o not é can't. Tudo bem? Então, continuando. A forma interrogativa, qual que é a estrutura da frase? É o can mais o sujeito mais o complemento. E no final, como eu estou fazendo uma pergunta, a gente não pode esquecer da interrogação. Então, o que acontece? O verbo muda de lugar com o sujeito. Tudo bem? Então, o exemplo que a gente tem aí da mesma frase, Can I speak English? Eu posso falar inglês? Tudo bem? Então, esses aí são os 3 exemplos que o PET pediu e a gente acabou de resumir para vocês e fazer uma revisão, tá bom? Então, vamos continuar. Questão número 2. Agora observe as imagens e descreva a mensagem delas. Você não precisa traduzir todo o texto, apenas o suficiente para entender a mensagem.
Então, o que eu fiz para você? Eu fiz a tradução, apesar dele não recomendar, eu fiz a tradução para vocês. Por que ele recomendou de não traduzir? Porque é bom a gente se habituar à linguagem que a gente está estudando. Por isso que não é bom a gente ficar traduzindo, senão a gente fica engessado, tá bom? Para facilitar para vocês a análise da imagem, eu fiz a tradução, ok? Então vamos continuar aí, ó. A primeira imagem. Everyone wants happiness without any pain, but you can't have rainbow without a little rain. Quer dizer, todo mundo quer ser feliz sem dor, sem nenhuma dor. Mas você não consegue ter um arco-íris sem um pouco de chuva, tá certo? É isso que ele traduziu aí, ó. Todo mundo quer felicidade sem nenhuma dor, mas você não consegue ter um arco-íris sem um pouco de chuva. Lembrando que aí a gente tem, ele faz tipo uma rima, né? Rainbow e rain, without a little. No português essa rima se perde, né? No inglês ela tem um pouquinho de rima aí na frase em inglês, tá bom? Então vamos continuar. Letra B. You can quit or you can quit complain. Você pode desistir ou você pode parar de reclamar, né? Então, é essa a tradução. Você pode desistir ou você pode parar de reclamar, né? Então, é o que muitas das pessoas passam a vida inteira reclamando, mas não tomam atitude, né? É isso aí mais ou menos que está sendo falado aí. A questão número 3. Vamos supor que você está escrevendo o seu blog e usa a imagem abaixo para passar uma mensagem para todos os adolescentes. Escreva em inglês o seu recado. A gente tem aqui, ó, era até o slogan da campanha do Barack Obama, na primeira eleição dele a presidente dos Estados Unidos. Ele falava que yes, we can, ou seja, sim, nós conseguimos, né? Naquela época, os Estados Unidos estavam passando por uma crise econômica e ele quis falar assim, sim, nós conseguimos, nós podemos vencer essa crise, né? Eu fiz uma adaptação para os tempos que a gente está vivendo, né? Então, o que eu escrevi? Não quer dizer que você tenha que escrever isso que eu escrevi, tá bom? Mas é um exemplo para você. O que eu coloquei como exemplo? Yes, we can beat this new coronavirus pandemic. Quer dizer o quê? Sim, nós conseguimos derrotar o novo coronavírus, a pandemia do novo coronavírus. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí que tem para vocês hoje, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa teleaula. Como vocês podem ter percebido, foi uma teleaula rápida, mais simples, né? Mas eu espero que vocês continuem persistindo nos estudos, tá bom? E, como eu sempre falo, bons estudos para vocês e vocês fiquem com Deus.